Tia Maria, quando era criança, atrasou-se na saída da escola. E já na hora de voltar para casa, estava anoitecendo. Viu uma menina passando lá no meio do cemitério e resolveu encurtar o caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Apressou os passos para acompanhá-la e foi logo explicando. Ah, atravessar assim no meio do cemitério sozinha dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós fôssemos juntas? A menina olhou para a tia Maria e deu um sorriso maroto. Claro que não. Eu sei muito bem o que você está sentindo. Afinal de contas, quando eu estava viva, eu senti a mesma coisa. Olá! A comunicação é essencial ao ser humano. É por meio dela que se formam as sociedades, as culturas, os hábitos e costumes de um povo. Seja por meio da fala, ou por gestos, ou pela escrita, o mundo interage e evolui. Hoje, o Caderno Educação mostra que a comunicação do surdo é uma língua oficial. Blogs e internetês, você conhece? Vamos falar também de língua estrangeira e intercâmbio cultural. Sou uma pessoa que fala muito, assim, eu preciso muito me comunicar, senão eu vou morrer. Eu acho que eu nunca nem parei pra pensar nisso. Eu acho que pra mim é impossível, assim. Ah, eu morreria. Sou uma pessoa muito calada, assim, sou meio escondida, assim, não sou muito falar com as pessoas, assim. A comunicação cumpre muitas funções. Uma função que é talvez a que mais chama a nossa atenção é a função informativa. A função referencial para nós descrevermos e falarmos do mundo e de tudo que nos cerca. Mas não é só essa, há outras funções. E uma delas é afirmar nossa própria identidade. Quem sou eu? Quem sou eu quando falo assim com você? Quem é você? Por que falo assim com você? Como é que eu marco o meu papel social, o seu papel social? Porque os papéis sociais são marcados pela comunicação. Eu acabei de dizer, olá, tudo bem? Em língua brasileira de sinais. Você sabia que a Libras é uma das línguas oficiais do país? Para dizer amor, você deve abrir e fechar a mão perto do coração. Com uma mudança no formato da mão e com um movimento diferente, mas no mesmo local você fala amigo. Esses sinais fazem parte da língua brasileira de sinais, a Libras, uma língua oficial no Brasil. Por aproximadamente 100 anos, as línguas de sinais foram proibidas. Somente por volta da década de 80, as pesquisas na área linguística comprovaram que a língua de sinais possui estrutura gramatical complexa. A partir dessa descoberta, nasce um movimento pelo reconhecimento das línguas de sinais no Brasil e no mundo. O surdo foi privado do ensino da língua de sinais no seu processo de educação, mas hoje, mundialmente, se reconhece a língua de sinais com toda uma estrutura gramatical, linguisticamente fundamentada, e essa é uma realidade que promove outras discussões e outras reflexões no momento. No Brasil, a primeira conquista em relação ao reconhecimento da Libras veio com a aprovação da Língua Brasileira de Sinais em abril de 2002 no Congresso Nacional. É a lei que aprova os sinais como expressão da manifestação do ser humano daqueles que, por uma razão ou outra, estiveram privados dos seus sentidos. Cumprimentos. Durante 2 anos, a lei passou por um processo de regulamentação para definir prazos e competências a fim de ser cumprida na prática. Na área educacional, esse trabalho resultou no Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005. O decreto determina que a Libras seja uma disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas. Isso é para dar uma visão geral a todos os profissionais de que existe uma língua nacional, denominada Língua Brasileira de Sinais, que é reconhecida pelo governo brasileiro. Eu vejo a importância desse curso, ser obrigatório e dessa inclusão mesmo de Libras
Mesmo porque a gente que está em sala de aula, a gente precisa saber, né, nós precisamos saber nos comunicar com os nossos alunos. Falck diz que as pesquisas e as leis são fundamentais, pois quando não havia legislação não aconteciam mudanças, era sempre do mesmo jeito. Para Falck não pode ser assim. Ele diz que os surdos podem se desenvolver, aprender e muito mais surdos poderão evoluir em igualdade com os ouvintes. Outra formação prevista no decreto é a do professor bilíngue. O professor das séries iniciais deve cursar a pedagogia ou normal superior com a Libras como língua de instrução. Para o ensino de Libras, de quinta série do ensino fundamental ao ensino superior, o professor deve ser graduado em Letras Português Libras. Pioneira nessa formação, a Universidade Federal de Santa Catarina oferece a graduação na modalidade à distância, em parceria com 8 instituições de ensino superior do país. O curso vai ser oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em convênio com várias universidades de todas as regiões do país. O curso tem uma duração de 4 anos. A estrutura curricular dele é uma estrutura muito similar ao tronco básico das disciplinas do curso de letras, com literaturas, com linguísticas, com línguas portuguesas mesmo. E, obviamente, com uma estrutura curricular que contemple a literatura brasileira em língua de sinais, que contemple fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica da língua brasileira de sinais, enfim, as matérias todas que envolvem a estrutura mesmo, o estudo de uma estrutura linguística de uma língua como a Libras. Em 2010 nós estaremos no país já com 500 alunos formados, licenciados para letras Libras. A formação do intérprete de Libras vai acontecer em curso superior de tradução e interpretação com habilitação em Libras língua portuguesa. Para os profissionais que já fazem esse serviço, o Ministério da Educação vai promover os exames anuais. Eu acho muito importante, até mesmo porque para saber quem são os intérpretes realmente, fazer essa prova para avaliação, porque muitas vezes as pessoas não estão capacitadas, fazem um curso, já se dizem intérpretes, vão para as faculdades, os alunos ficam com muitas dificuldades. O teste atinge também os instrutores surdos habilitados para o ensino da Libras. A formação de instrutores, além do nível superior, será oferecida em nível médio na educação profissional. Em relação ao ensino da língua portuguesa, os surdos alcançaram uma grande conquista. Agora a lei determina que a metodologia adotada seja de ensino de segunda língua, como é feito para estrangeiros. O ensino de língua portuguesa como segunda língua acontece exatamente porque ele é uma pessoa cuja língua primeira é a língua de sinais. Então é imprescindível esse ensino e esse reconhecimento sem desconsiderar que a língua portuguesa não substitui a língua de sinais e vice-versa. Nós estamos aí com o Brasil começando, né, a partir da lei de Libras, começando a trabalhar todas as questões de como alterar uma realidade de exclusão escolar e social das pessoas surdas. As instituições têm o prazo de 10 anos a partir da publicação do decreto para se adequarem às exigências. Agora os surdos podem aprender o português como segunda língua. Essa metodologia você confere na dica de leitura. A minha dica de leitura é o resultado de grandes esforços no sentido de reconhecer o aluno surdo como uma pessoa multicultural. Trata-se do reconhecimento da língua portuguesa como segunda língua para surdos e vocês poderão encontrar toda essa reflexão neste material, que é o ensino de língua portuguesa para surdos em busca de novos caminhos para a prática pedagógica. Nesse material você vai encontrar temáticas de projetos educacionais voltados para o ensino dessa língua, o desenvolvimento de competências e habilidades do aluno surdo, e a grande proposta desse trabalho é abrir a discussão para novas ideias rumo à educação de uma pessoa multicultural, cuja sua primeira língua é a língua de sinais e a sua segunda língua é a língua portuguesa. O ensino de espanhol agora é obrigatório na grade curricular. A experiência já começou no Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Brasil. ¿En Brasilia? ¿Cuál es exactamente tu dirección? Paranoá. Ok. Quem não habla espanhol pode ir se preparando. A partir de 2010,
todos os estudantes do ensino médio terão que estudar a língua mais falada na América do Sul. Até agora, o inglês era a única língua obrigatória nas escolas. O ensino do espanhol era oferecido apenas nos centros de língua. Agora, todas as escolas terão que cumprir a Lei 11.161, que introduziu a mudança. A implantação da disciplina será gradativa e já começou em alguns estados. A língua do escritor Miguel de Cervantes, autor do livro Dom Quixote, não é mais novidade para os alunos do Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá, onde acontece uma experiência piloto da Secretaria de Educação. A importância do Mercosul é um dos argumentos que os professores usam para estimular os alunos a aprender o novo idioma. O ensino do espanhol na rede pública de ensino no Brasil vai favorecer muito aos alunos, porque saindo do ensino médio para o mercado de trabalho, terão mais oportunidade de arrumar trabalho, e culturalmente também a pessoa que aprende uma outra língua cresce muito. Cresce muito. O Brasil é o único país da América do Sul onde se fala português. Nos demais países sul-americanos, o idioma oficial é o espanhol. O castelhano é a quarta língua mais falada no mundo e a segunda mais usada nos tratados comerciais. Por enquanto, os alunos do Centro de Ensino Médio 1 têm apenas uma aula por semana. Ainda faltam materiais como livros didáticos, dicionários e equipamentos audiovisuais. Mesmo assim, a equipe da escola está animada com a novidade. Na hora da coordenação, 3 professores brasileiros interagem com a colega Fanny Guadalupe, uma peruana que escolheu o Brasil como segunda pátria. Com os livros didáticos e clássicos da literatura espanhola que eles mesmos adquiriram, os professores discutem o conteúdo a ser abordado e selecionam textos para utilizar em sala de aula. A língua que imortalizou o poeta chileno Pablo Neruda e o cineasta espanhol Pedro Almodóvar é falada por 400 milhões de pessoas em diversos continentes. A criação do Mercosul, Mercado Comum do Sul, criou um imenso campo de trabalho para os profissionais bilíngues que falam português e espanhol, as línguas oficiais deste bloco econômico. Assim como o português, o francês, o italiano e o romeno, o espanhol é uma língua derivada do latim. As semelhanças com o português ajudam os alunos a compreenderem melhor o que os professores dizem em sala de aula. É muito parecido com o português, então para eles o entendimento é mais fácil. É uma palavra ou outra que eles vão ter que traduzir. O espanhol é mais fácil porque ele exige menos da gente, né? O inglês é muito complicado, muitas palavras difíceis, a gente estuda e nunca consegue falar nada. O espanhol, pelo pouco tempo que a gente tem de aula, a gente já consegue falar algumas palavras, isso é mais fácil. Eu me chamo Fabiane, vivo em Brasília, meu apelido é Jesus, coisas básicas. Hoje em dia, no mercado de trabalho, né, eles procuram mais pessoas que falam mais línguas, né, principalmente espanhol, inglês, e fica mais fácil assim para arrumar um emprego também, quem já domina mais várias línguas. A Embaixada da Espanha oferece cursos de atualização em espanhol para professores. Informações pelo telefone 2244-2121. Aprender um idioma é apenas uma das muitas possibilidades de quem escolhe estudar no exterior. Saiba mais sobre as vantagens de fazer intercâmbio cultural. Conhecer novas culturas. Ter a rua como sala de aula da língua estrangeira. São só algumas das experiências vividas por estudantes que fizeram intercâmbio no exterior. O programa mais procurado pelos jovens é o High School, o equivalente ao ensino médio do Brasil. Para ingressar nele, o aluno tem que ter entre 14 e 18 anos, estar no ensino médio, falar o idioma do país de destino em nível intermediário, possuir passaporte, retirar o visto na embaixada ou no consulado da nação que pretende conhecer. E, é claro, ter facilidade para se adaptar a novas culturas. Nesta agência de intercâmbio, os alunos são orientados sobre a importância da adaptação. Tem muitos alunos que acabam embarcando para um programa de high school e que querem também que a família se adapte à sua cultura. E, na verdade, o processo tem que ser inverso. O aluno tem que se adaptar à cultura da família americana, australiana, né? Enfim, e isso acontece, é o choque cultural, as primeiras semanas são as mais difíceis. Marcela fez high school nos Estados Unidos. Ela morou com uma família típica americana durante 6 meses. Todo domingo a minha família ia à igreja e eles me pediram para eu
fazer isso com eles, então eu ia, mesmo não sendo a minha religião aqui no Brasil. O clima frio do país não desanimou a estudante. Pelo contrário, ela se divertiu com a situação. Peguei uma época que eles me disseram que não tinha um inverno daquele jeito fazia muito tempo. Então nevou bastante, mas foi gostoso, porque a gente não tem isso aqui. Foi bom pra mim, porque eu nunca ia passar isso aqui, tipo, acordar um dia e não ter aula porque tava nevando muito. Eu nunca imaginava passar por isso. Já a estudante Sofia viajou para a Austrália, também pelo método de intercâmbio. Ela gostou tanto da experiência que já pensa na próxima aventura. E quando eu estava na Austrália, eu conheci a Indonésia e fui para Nova Zelândia também. Agora eu tô querendo viajar um pouco aqui pela América do Sul, quero conhecer outras culturas agora. Meio que me interessou aprender mais sobre os outros países. Os programas de intercâmbio variam de 4 mil até 35 mil dólares, dependendo do país desejado. Mas nem todo mundo tem esse dinheiro. Por isso, a Embaixada dos Estados Unidos criou o programa Jovens Embaixadores. Esse programa favorece jovens de baixa renda que querem viajar para os Estados Unidos. Uma vez por ano, a Embaixada realiza provas com mais de 2.000 estudantes brasileiros que não podem pagar um intercâmbio tradicional. Os 20 melhores têm a oportunidade de conhecer a América de graça. O estudante Tiago foi um dos felizardos que participou do programa. O prêmio, passar 2 semanas nos Estados Unidos. Lá, ele conviveu com uma família americana e frequentou aulas em uma escola de ensino médio. O aluno avalia que aproveitou bem a viagem. Acho que não foi pouco tempo, porque a gente aproveitou bastante o pouco tempo que a gente teve. Então deu pra gente treinar a língua bastante, deu pra gente conhecer muitos lugares, conhecer muitas pessoas. Passar 24 horas treinando o idioma estrangeiro. Por meio dessa experiência, os alunos absorvem o conteúdo de forma definitiva. Porque conhecendo novas culturas, você aprende a ver o mundo de outro jeito. E falando outras línguas é bom para o seu futuro profissional. Para mim, a coisa mais importante é a comunicação, principalmente com os amigos. Se ele não vai ter nenhuma pessoa ao redor para poder conversar, ou ele vai inventar um amigo imaginário, ou ele vai inventar qualquer coisa, tipo a mão, vai começar a conversar com a mão, porque é do ser humano. Acho que não existiria, né, ninguém, porque eu acho que tudo vai à base da comunicação, ajudando os outros. E se ninguém falasse nada, assim, sem comunicação, acho que seria todos canibais, sei lá. Pra mim a comunicação é quase tudo, né? Porque, pô, a gente sem comunicação, como é que vai expressar os nossos sentimentos e tudo mais. Essa comunicação, ela também é uma forma de nós mostrarmos afetividade, mostrarmos e recebermos afetividade. Quando pessoas que vivem juntas, por exemplo, um casal, ou pais e filhos, ou irmãos, quando eles deixam de falar entre si, isso resulta num clima de mal-estar, até de hostilidade. Por que você não está falando comigo? Você está tão quieto porque você não está falando comigo? Porque o normal é nós estarmos falando, estarmos sempre interagindo com a pessoa, com as pessoas que nos cercam. Você já pensou em escrever um diário que todo mundo pode ler? E que tal compartilhar o dia a dia de sua escola online? Está curioso? Conheça os blogs. Nada de diários trancados a 7 chaves. A onda é torná-los disponíveis para quem quiser ler e com direito a comentários. Os responsáveis por essa mudança são os blogs, os diários virtuais que vêm conquistando milhões de internautas no mundo inteiro. Blog vem da abreviação weblog. Web significa tecido, teia. É também um termo usado para designar o ambiente de internet. Log quer dizer diário de bordo. Pode-se encontrar de tudo nos blogs, relatos do cotidiano ou temas de discussão. Os fatos são apresentados em ordem cronológica, em páginas atualizadas com frequência. A
espaço para informações relevantes, debates, críticas. Divulga-se imagens, músicas, poesias, piadas. Com o blog, qualquer pessoa publica suas ideias, publica suas imagens e interage com todo mundo. Ela tem uma ideia, um computador com acesso à internet e o mundo inteiro pode interagir. Do diário virtual surgem variações. Quando as imagens são a principal atração, ele é o fotolog, ou flog, ou fotoblog. O termo surgiu de um neologismo da língua inglesa, foto mais B mais log, que são as abreviações de foto mais web mais diário. Documentar em imagens e comentar os momentos vividos é uma paixão para muitos adolescentes. Os motivos? Tipo, para eu poder ficar mais interagida assim com a internet, sabe? Que a gente coloca nossas fotos e a gente participa mais, que agora é moda, né? Todo mundo tem um fotolog, a gente coloca nossas fotos para gravar os momentos da gente também. Amanda, Liz, Tamis, Camila e Zadi se divertem fotografando os momentos em que estão juntas. Amanda criou o fotolog Mandichinha, onde as imagens são postadas com sua devida legenda. Poses, caras e bocas, fotos no espelho. Tudo é motivo para registrar. Viagens, festas, passeios em shoppings e lojas são cenários interessantes para expressar a criatividade. Uma vez eu fui nas lojas americanas, eu coloquei um sapato bem grandão no meu pé, um sutiã assim por cima da roupa bem grandão assim também, fiz uma careta assim, peguei uns chinelos e coloquei na mão. A gente tirou uma foto lá, todo mundo riu da nossa cara lá na loja, foi muito engraçado. O que leva uma pessoa a criar um blog ou um fotolog? Para desabafar, curiosidade, fazer novas amizades. Mas esse recurso não é só diversão. O diário virtual pode ser uma importante ferramenta de trabalho. Atualmente, diversas profissões utilizam blogs, não só para registrar a rotina, mas também para debater assuntos profissionais. Na educação, os blogs e fotologs registram conhecimentos adquiridos, possibilitam a criação de textos e favorecem maior interação entre professores e alunos. No blog do Núcleo de Tecnologia Educacional de Sobradinho, os professores se informam sobre os cursos e encontros do núcleo. Além disso, tem dicas de site e há espaço para debater assuntos sobre tecnologia. Com o blog, o trabalho da escola, ele aparece. O pai entra, fica sabendo o que está fazendo. O professor pode enviar a atividade, o aluno responde no campo do comentário ou envia por e-mail. Hoje em dia, no mundo de hoje, é uma ferramenta que todo adolescente gosta e pode ser utilizado pedagogicamente. O blog da Escola Classe 304 Norte une a comunidade escolar. As atividades são postadas diariamente em textos e fotos. No laboratório de informática, os alunos aprendem a manter o blog ativo. Os momentos de aprendizagem ficam registrados e todos podem deixar suas impressões e comentar. Assim, com tudo atualizado, não só a escola, mas a família podem acompanhar o dia a dia das crianças. Ele tem condições de perceber o que acontece na escola como um todo e tem condições também de dar a sua opinião sobre os projetos, sobre as festas, sobre tudo que acontece na escola. E a gente também consegue, com o uso do blog, fazermos correções ortográficas, trabalharmos a questão da linguagem também. É muito bom, porque quando a gente faz uma pesquisa no computador, a gente aprende a pesquisar, aprende outras coisas, e aí no final a gente coloca tudo que a gente aprendeu no blog e fala mais coisas sobre a escola. Uma obra-prima do cinema argentino. Aproveite a dica de cinema para aperfeiçoar o espanhol e dar boas gargalhadas. A minha dica de filme é O Filho da Noiva. Rafael, viciado em trabalho, em crise com seus pais, sua ex-esposa e sua atual namorada, sofre um ataque cardíaco.
A partir daí ele reencontra um amigo de infância, que o ajuda a reconstruir o passado e ver o presente com outros olhos. Com humor refinado, O Filho da Noiva é uma boa opção de divertimento e reflexão sobre os valores da vida. Sei lá, ele falava tipo um francês, eu falo espanhol, então eu não entendia nada e eu tentava comunicar pelo espanhol e pelo francês, aí eu não conseguia, aí foi muito engraçado. Já, é aquela hora que você gagueja. Já, com meu tio, assim, eu senti desespero, porque eu falando e porque ele é americano, eu não entendia nada, ele não me entendia. E é a situação de desespero, você se sente como se você não estivesse no seu mundo, é horrível. Acontece muito quando se viaja, se vai para um país estrangeiro e você precisa se comunicar. Então, de que nós nos valemos? Nós nos valemos quase sempre de gestos, não é? Usamos muito recursos gestuais. Agora, é interessante que quando nós vamos falar com um estrangeiro ou uma estrangeira, muito frequentemente a gente eleva o tom da voz, achando que se falar mais alto a pessoa vai entender. É uma forma que se tem naquela aflição de se fazer entender. Mas é claro que não depende absolutamente da altura da comunicação. Quando você está falando, quando você está tentando se comunicar com um estrangeiro e não tem nada em comum em termos de código linguístico, o recurso é a linguagem gestual. VCTC no MSN? Não? PQ. Entendeu? Isso é internetês, uma forma de grafia do mundo virtual que desperta curiosidade e polêmica. A difusão dos blogs, programas de mensagens instantâneas e das comunidades virtuais provoca novos comportamentos. É o caso do internetês, uma simplificação informal da escrita que traz agilidade na comunicação pelo teclado. O princípio básico é usar o essencial de cada palavra, descartar o supérfluo e privilegiar fonemas. Vogais, por exemplo, são quase dispensáveis. Também vira TBM, certeza vira CTZA e depende, DPND. A gente, para não ter que colocar o acento, você coloca o H. Aí só não precisa de colocar o acento. A gente tira muito o O tira o O e coloca o U, sabe? Também tem gente que usa coloca o X nas palavras que não tem nada a ver. A gente acrescenta às vezes, sabe? O internetês não é uma língua como qualquer língua natural. O internetês é um sistema de código que se vale, no caso do internetês no Brasil, se vale do português. O internetês é popular entre os jovens e chama a atenção a criatividade para se expressar. Os chamados emotions são adotados por alguns internautas para representar sentimentos e o tom de quem está falando. Por exemplo, feliz, triste, beijo, mal-humorado. Nem todos os internautas usam os emotions. Recursos fonéticos também podem representar as emoções. É aquela história do X, né? Pra ficar o X parece que é mais carinhoso. De certa forma, os usuários estão tornando a escrita mais ágil, que é como a fala. A fala é um pouco mais ágil que a escrita. Eles querem tornar a escrita mais ágil. Ao mesmo tempo, eles querem representar ali algumas emoções, alguns significados que na fala nós transmitimos por meio de recursos que nós chamamos recursos paralinguísticos. Elevamos a voz, abaixamos a voz, damos ênfase, insistimos. O internetês gera polêmica. Há quem se preocupe com a língua portuguesa. Nas comunidades virtuais, existem grupos que questionam o internetês. No site de informática Fórum PCs, foi criado um filtro tradutor. Aquilo que é escrito em internetês aparece na norma padrão da língua portuguesa e com destaque em vermelho. Segundo o administrador do fórum, Paulo Couto, nem todos entendem a grafia da internet e, por isso, a forma democrática seria o português.
O fórum deflagrou a campanha Eu Sei Escrever. Quem participa usa o selo da campanha na internet e evita o uso do internetês. Dentre os questionamentos, fica a dúvida se a grafia virtual vai se confundir com a grafia da língua portuguesa. Se ele se tornar tão adepto do internetês e tão acostumado a escrever no internetês, ele pode, mesmo sem querer, transferir hábitos do internetês para a escrita quando ele está escrevendo outros gêneros. Essas questões se refletem na escola. Muitos alunos levam a mania da informática para a sala de aula e os professores têm o desafio de lidar com as evoluções culturais e tecnológicas. Eu sempre falo para eles assim, se você vai a um churrasco, qual traje que você vai usar? Geralmente uma bermuda, um calção de banho, se tiver uma piscina. Agora, se você vai a um casamento, qual traje que você põe? Isso acontece com a língua. Se eu vou me manifestar perante uma autoridade, se eu vou expor as minhas ideias para uma autoridade, qual a língua que eu vou usar? Eu vou usar a linguagem oficial, a padrão, a culta. Agora, se eu estou entre amigos, dá licença, eu vou dizer do meu dia a dia, o coloquial. É meio estranho, por exemplo, alguém pela manhã chegar para a mãe e dizer, passe-me a manteiga, por favor, mamãe. Eles vão dizer, me passe aí, então, que é mais rápido. A comunicação, inclusive, é mais rápida, mais espontânea. A gente estava fazendo uma redação e a professora mandou a gente fazer uma redação, né? Aí eu tô lá, aí eu abreviei tudo, coloquei muito abreviado, MTO. Aí escrevi passando com o aqui com K. Foi assim, porque isso é o hábito de escrever, né? Aí na hora da prova eu escrevi tudo, aí na hora que eu fui ler eu tive que apagar tudo e arrumar. A escola pode se valer do conhecimento que os jovens têm do internetês para trabalhar a linguagem, os usos, as funções, as características da língua escrita. Mas o mais importante que a escola tem de fazer é trabalhar o conceito de adequação, que vale para o internetês e vale para a linguagem de modo geral. Falar bem é falar adequadamente para cada tipo de situação. Escrever bem é a mesma coisa. Mas, para alguns estudiosos, a questão não é tão simples. Dependendo da característica individual de cada aluno, a distinção entre diferentes meios e formas de usos da língua requer um pouco mais de atenção. Nós estamos falando de aluno de ensino médio, eles não têm ainda essa maturidade esse conhecimento suficiente para fazer essa distinção. Agora eu posso escrever usando a linguagem de internet, porque eu estou conversando com meu colega. Agora na redação de português eu tenho que escrever de acordo com a linguagem formal, a linguagem coloquial, a linguagem que a escola ensina, ou a comunicação normal, né, entre pessoas cultas. Eles não têm essa capacidade ainda. É o momento do professor dizer, e essa palavra? E essa palavra, nós sabemos, parece que ela não está bem aqui, bem no ambiente dela. Ela está meio perdida aqui. Por que ela está meio perdida aqui? Porque as demais palavras que você está usando não são palavras desse código. Então você vai também recuperar a palavra mais adequada e vai refazer o seu texto, sempre procurando aproximar-se o mais possível do que a língua escrita na norma culta prevê. Esse exercício de refazer textos é muito importante, desde que seja precedido de uma reflexão sobre o que foi ali, que foi escrito e que precisa ser alterado. Segundo o teórico Juan Dias Bordenave, temos tanta consciência de que comunicamos como de que respiramos ou andamos. À escola cabe o papel de permitir, difundir e preservar a cultura por meio da comunicação. O Caderno Educação fica por aqui. Você pode dar sua sugestão pelo telefone 3901-6800 ou pelo e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Tchau e até o próximo programa.